Vamos tentar compreender agora a importância que um processo ou uma atitude chamada meditatio ou meditação tinha na vida psíquica do alquimista. A primeira coisa que salta logo aos olhos é o fato da meditação não estar associada à reflexão. Meditação e reflexão no mundo alquimista são duas realidades completamente diferentes. A palavra meditação, o alquimista só usava quando ocorria um diálogo interior com alguém invisível, que tanto podia ser o Criador, o Onipotente, Deus, quando invocado. E aqui fazemos rapidamente um parêntese, porque antes de iniciar a obra, frente à combinação dos elementos químicos, o alquimista invocava a presença do espírito alquímico, do espírito de Mercúrio, ou o próprio Espírito Santo, para abençoar aquele processo de mistura, pois para o mundo psíquico, para a cultura da alma do alquimista, aquela transformação era sagrada. Aquela transformação, nós vimos, era na verdade um casamento, uma união, um coito espiritual entre os elementos, né? O que mostra claramente o dado que Jung conseguiu captar com grande intuição de que ali ele estava diante de um processo psíquico de desenvolvimento da alma humana e não exatamente de operações químicas tradicionais. Então, a meditação, ela era usada tão somente quando ocorria um diálogo interior, com um objeto invisível, diríamos, né? Que poderia ser tanto a própria pessoa, as imagos existentes que posteriormente Jung chamou de arquétipos, né? Como o seu próprio anjo benigno, que também é uma configuração arquetípica da alma, né? Portanto, esse diálogo existia a partir da meditação. A meditação não era a reflexão, era uma relação, novamente, entre o alquimista e o seu duplo, seu outro, a parte inconsciente da personalidade dele, representada certamente por uma mistura entre sua história pessoal e suas estruturas arquetípicas. A alquimia teve forte influência sobre Jung. Não foi só as bases históricas que ele encontrou da psicologia dele nos estudos alquímicos. A própria técnica que ele vai desenvolver depois e que ele chamou de imaginação ativa mostra claramente como Jung foi influenciado por esse diálogo interior que era comum no universo mental e anímico do alquimista. A meditação alquímica é um diálogo criativo, mediante o qual as coisas que existem no inconsciente, potencialmente, aspectos sombrios e luminosos, né, passam a existir no mundo manifesto, isto é, no mundo consciente. Naturalmente, esse é o coração de toda a psicanálise, seja freudiana, seja junguiana. Trazer à superfície o que foi reprimido foi entendido pelo grande alquimista Sigmund Freud como a base de toda a cura. Portanto, nós,
psicólogos, analíticos, psicanalistas, entendemos que a cura de nossa alma é alcançada através do autoconhecimento, da autoconsciência. Autoconsciência significa diálogo interior, onde essas figuras do inconsciente são capazes de se expressar, dizendo o que elas querem, o que elas são. Elas são capazes de sugerir modificações na nossa vida consciente. E essa é a base da nossa cura, porque se entendermos a doença como um erro de avaliação, como os gregos chamavam de hamartia, um erro de avaliação, se nos deixamos corrigir pelo inconsciente, que pode nos trazer uma notícia diferente daquela que nós atendemos e que nos adoece, então podemos aceitar esse diálogo interior como uma condição necessária, uma condição importante para que haja a união dos opostos em nossa alma. Jung viu nessa técnica utilizada pelos alquimistas, que na verdade era uma experiência religiosa antes de ser uma técnica, uma forma impressionantemente eficaz de trazer para a consciência aquilo que estava guardado no inconsciente.